Números 16. E o careca, descendente do óleo fresco, descendente do reunido, descendente do ligado, pegou o da fonte e o meu antepassado é elevado. Descendentes do grande pastor é antepassado. E o vigor, descendente do fuga, descendentes do vejam descendente. Tá. Aqui, tive que fazer algumas adaptações. Já comentei que a palavra filho, ela não está na Bíblia como nós usamos a palavra filho, ela é descendente. Até porque eles falam que Jesus é filho de Davi, mas ele não é filho como nós vemos filho, porque nós chamamos filhos, né, da geração seguinte, né, aí a segunda geração seria netos e bisnetos e etc. Então, é a palavra descendente. Quem conhece a Bíblia entende, né, que é filho do filho do filho do filho do filho. Mas quem está entrando não tem esse mesmo discernimento. Então fica confuso usar a palavra filho na Bíblia. E também que todo filho também é um descendente, mas nem todo descendente é um filho. Então, ao usar descendentes, isso passa a se encaixar em 100% dos contextos, tá? E aí nós temos outra coisa, a mesma coisa funciona com a palavra pai, tá? Porque pai seria, na verdade, a palavra antepassado. Porque pai do pai do pai do pai do pai também a Bíblia usa e eles traduzem de forma incorreta, ao meu ver, como pai, né? E o correto seria, diante do vocabulário português, chamar de antepassado. Então, e aí nós temos uma outra coisa, né? Porque nós, tecnicamente, como se diz, né, aquele que busca salvação e passa a ser de salvação, Jesus, passa a ser filho de Deus. Mas levando em conta que, na verdade, seria descendente, porque você passa a ser filho do Salvador Pai através de Jesus. Então, tecnicamente, diante do vocabulário do português, nós seríamos netos, porque quem faz essa ligação entre o homem e Salvador Pai é Jesus Salvação. Então, na verdade, seria um relacionamento entre vô e neto diante do vocabulário português. Só que, como essa palavra é usada dessa forma, não só apenas pai, como pai do pai e pai do pai do pai, eu comecei a usar antepassado, tá? Porque todo pai também é um antepassado, mas nem todo antepassado é um pai. Então, eu fiz esse porém, tá? E isso tem um encaixe muito interessante também, tá? Quem já teve avô sabe que muitas vezes o carinho que o avô tem para o neto é um carinho que muitas vezes o filho não teve, tá? Então o que acontece? Isso transparece essa outra dinâmica desse relacionamento, que através do Cristo nós temos um grande favorecimento do Salvador Pai, que o Cristo, por conta da cruz, teve uma vida mais rígida. Então, a gente começa a ver a dinâmica familiar das coisas que ocorrem no dia a dia funcionando biblicamente. Que, ao meu ver, é assim que é para ser. O encaixe, a família e o relacionamento entre pais, filhos e avós são para explicar, eles são um véu para explicar como funciona o relacionamento entre salvação, Salvador e a humanidade. 2. E eles se ergueram à frente do tirado. Tirado é Moisés. Ele tem a fama de tirado porque ele foi tirado da água. Então a mulher deu a fama dele como tirado. Então eles se ergueram à frente do tirado, com 250 dos descendentes do persistiu com o grande pastor. Os elevados da reunião, chamados do momento de fama. Persistiu com o grande pastor é Israel. A fama anterior dele era Jacó, que significa seguro a calcanhar, e passou a ser persistiu com o grande pastor, com o embate que ele teve com um informante de salvação, com um missionário de salvação, que as traduções tradicionais traduzem como anjo do Senhor. E eu traduzo como informante ou missionário de salvação, porque eu traduzo aquele Senhor em maiúsculo como salvação.
E a palavra anjo eu traduzo como informante. Do ponto de vista do hebraico, é mais ou menos missionário. Tá? Então, seria um missionário de salvação. 3. E eles se convocaram contra o tirado e contra o grande montanha, e disseram a eles: é muito para vocês, porque toda reunião, todos eles são puros, e salvação está no meio deles. Então, por que vocês se elevam acima da convocação de salvação? Agora aqui. Convocar é a tradução da palavra igreja. Eu comentei isso algumas vezes já. Porque o que acontece? A palavra igreja que nós usamos no português, ela vem de eclésia, que é convocar. E essa palavra no hebraico, ela também significa convocar. Então aqui é a palavra igreja, como nós a conhecemos, sendo usada como verbo, né? Então eles convocaram contra o tirado e com grande montanha. E isso acontece também no Novo Testamento, quando eles convocam uma reunião contra Jesus salvação e os dele, né? Aqui no caso, o tirado e o grande montanha, ambos representam Jesus salvação, diante dessa coisa toda, porque Jesus salvação foi o tirado da morte e ele é a grande montanha, tá? Então, o Novo Testamento, ele faz essa conexão, essa explicação diante disso aqui. Tudo que acontece no Antigo Testamento, de alguma forma, aponta para Jesus salvação. Não é porque talvez você não enxergue, ou eu não enxergue como, que não aponta. Tem muita coisa que eu não via o apontamento até que eu comecei a sacar. Então aqui, vamos lá. É muito para vocês, porque toda reunião, e reunião é a palavra sinagoga. Sinagoga, que é usado para reunião, é essa mesma palavra que eles usam para fazer referência no Antigo Testamento à palavra reunião. Então, isso aqui, se você traduzisse para o grego, seria o que nós chamamos de sinagoga, que na verdade significa reunião e não um prédio de judeu para Deus. Todos eles são puros. Puros é a minha tradução da palavra santo. Tá? Ela é usada como verbo purificar, então ela é puro. Tem lugares que falam que ela significa separado, mas existem muitas palavras que já significam separado. E, ao meu ver, esse é separado no sentido de manter-se puro, porque para você manter pureza tem que haver uma separação diante do que é impuro, senão você perde a pureza. Então, ao meu ver, é o além da separação. Por isso que não é apenas a palavra separação, que existem outras. Por exemplo, a palavra fariseu, ela significa divisores, separadores, né? O véu do templo, né, que se rompe, ele significa seccionador. Então, tem muita coisa já nesse sentido de separar. Então, ao meu ver, isso aqui é de fato a palavra puro. E faz sentido, porque quando fala assim Espírito Santo, seria inspiração pura, que é quando você começa a orar, você puxa aquele arzinho puro e daí você sente o foguinho no coração queimando antes de você fazer aquela oração e derramar aquelas lágrimas. Então vamos lá. E salvação está no meio deles. E aqui? Lembrando que salvação também é como eu traduzo Jesus. E no meio é no sentido de no coração. Então, esse aqui é um encaixe que eles estão falando, mas é um duplo sentido. Tá? Porque está no meio, no acampamento ali, mas no meio aqui. Só que aqui eles estão falando que todo mundo está com a salvação no coração. E, se isso fosse real, eles não estariam se convocando contra o tirado e com o grande montanha, que estão servindo de, claro, exemplos do Salvador, salvação na terra. E é interessante como isso aqui tudo reflete ao que ocorre próximo ao momento da crucificação, onde Jesus, salvação, é posto à madeira. Aqui, ó. Então, porque vocês se elevam acima da convocação de salvação. Tá vendo? Aqui nas traduções tradicionais, se você fosse ver, seria, ó, aqui, ó, eles chamam de congregação em uma tradução e de assembleia na outra. Mas é convocação, é a mesma palavra usada para a igreja. Então, a congregação do Senhor, a igreja do Senhor, seria o que as traduções genéricas deveriam colocar se eles fossem fiéis ao próprio vocabulário. Mas como em cada lugar
traduz de uma forma, não mantém-se a consistência. Eu chamo de convocação de salvação, porque quando você convoca a pessoa diante desse contexto, o propósito é salvação. O propósito é o salvação, o propósito é a salvação. Ou salvação como pessoa e a salvação como aquilo do que se procede diante da convocação. 4. E o tirado ouviu e caiu de frente. E falou ao careca e a toda a reunião dele, dizendo: então, no amanhecer, salvação vai tornar conhecido quem é dele, quem é puro, e vai fazer ele aproximar a ele. E aquele que selecionar para si, vai fazer aproximar a ele. Tá. Aqui nós temos alguns elementos também. Nas traduções tradicionais, vai estar a péssima palavra de escolher. Nossa, tem uma aqui que está pertencer. Que péssimo. Ah, não, tá escolher também. Só que escolher fica parecendo que é algo aleatório. Isso aqui é selecionar como se você seleciona frutas quando você vai ao mercado. Você seleciona as melhores frutas. E qual seria a melhor fruta, o melhor a se selecionar para o Salvador Salvação? Seria a pessoa que está na busca, está com o coração purificado diante dele, está com ele em mente, tá? Então são esses que ele seleciona para si, não é aleatório. Ai, né? Então e assim, quando quanto mais você se aproxima a ele nessa busca, nesses momentos de completude, mais você aumenta a sua probabilidade de seleção. E conforme mais você aumenta a sua probabilidade de seleção, mais ele aproxima você a ele, em vários sentidos, tanto em relacionamento quanto na personalidade. Você passa a ser uma pessoa mais dócil, uma pessoa mais calma. As aplicações são muito interessantes. 6. Façam isso. Peguem coletores de brasa. O careca e toda a reunião dele. Ponham fogo neles amanhã e coloquem extratos para a fumaça sobre eles à frente de salvação. E aquele que a salvação selecionar, esse vai ser o puro. É muito para vocês, descendentes do ligado. Tá. Os coletores de brasa também é, até um certo ponto, o simbólico de o coração. Aqui sim, eram coletores de brasa, mas eles são como se fosse uma aplicação física de como funciona de fato no mundo espiritual, celeste, que seria o coração. Então, colocar os coletores de brasa, que é onde cai a brasa, e colocar fogo neles é nesse sentido, tá? Em outras palavras, ele estava dizendo, né? Coloque fogo nos seus coletores de brasa e extratos para a fumaça. E a fumaça ela é representante de oração. Então, em outras palavras, seriam coloquem fogo aonde se coleta a brasa fazendo oração. Só que o que acontece? Eles pegaram no sentido físico e não no sentido do qual eles entenderiam, que muito provavelmente é o que ele quis dizer, que é busquem fazer uma oração de coração. Isso aqui é a parábola por trás disso. Como eles não entenderam o que é as instruções, como eles provavelmente não entenderam o sentido do ritual, eles levaram só no sentido físico, tá? E aí nós vamos ver o que se decorre disso. Sim, coloquem extratos para fumar sobre eles à frente de salvação. Então é uma oração de coração à salvação. Essa é a aplicação além do que está óbvio no texto. 8. E o tirado disse ao careca: ouçam mesmo, descendentes do ligado. É pouco para vocês que o Salvador do Persistiu com o Grande Pastor apartou vocês da reunião do Persistiu com o Grande Pastor, para fazer vocês se aproximarem dele, para realizarem o serviço da moradia de salvação, e para ficarem de pé à frente da reunião, para servir a eles. Aqui. Salvador é a minha tradução para a palavra Deus. Tá? Eu comento isso porque Elohim, o que dá a se entender é que é um grande pastor salvando alguém diante dos pictogramas.
tá? Mas para não chamar toda vez de grande pastor Salvador, eu abrevio simplesmente para Salvador. Porque El, que é o começo de Elohim, eu traduzo como grande pastor. E o Him é como se fosse a parte de Salvador. E aquilo, o grande serviço, o real serviço da moradia é de que moradia, qual que é a moradia de salvação? A moradia de salvação aqui, sim, é o deserto, mas aquilo é uma ilustração da verdadeira moradia de salvação, que é o coração do homem. Então você tem que servir a moradia de salvação. Você monta a moradia de salvação no seu coração através da oração, da completude, e você faz a manutenção, o serviço dela do dia a dia, que nós já vimos aqui, né? Os rituais, eles representam como deve ser esse serviço, só que eles representam de forma física como deve ocorrer dentro do coração.